Mais uma quinta-feira chegou e o programa Mulheres que Vencem na TV também chega na sua casa para compartilhar mais da palavra de Deus, das coisas de Deus. Além, é claro, dos testemunhos de fé e milagre, canções para alegrar o seu coração e a palavra de Deus, que vem para esclarecer o nosso entendimento, ampliar a sabedoria de Deus na nossa vida. Fique conosco porque Mulheres que Vencem está no ar. Que bom estar aqui novamente na presença de Deus e na presença das nossas amigas que, com certeza, na sua casa estão acompanhando Mulheres que Vencem na TV. E é muito importante que você esteja com seu coração aberto para receber de Deus essa direção, receber o conselho de Deus. Muitas vezes nós buscamos conselhos em tantos lugares e com tantas pessoas e esquecemos que é importante que nós busquemos o conselho de Deus para a nossa vida. E esse conselho, ele vem com certeza pela palavra de Deus. A palavra de Cristo que nós temos que guardar no nosso coração como o norteador da nossa vida, como os trilhos para a nossa locomotiva caminhar, transitar, para que a gente possa avançar sempre na fé e não viver como algumas pessoas têm vivido, oscilando na sua fé, oscilando na vida, sem conseguir tomar as atitudes necessárias para avançar. Mas que bom que você é essa mulher que tem escolhido ficar conosco, acompanhar a programação até o momento que você pode. A gente sabe que algumas acompanham um trechinho e depois saem para o trabalho, ou saem para levar os filhos para a escola, ou retornam e começam a assistir o programa assim que retornam, depois de ter levado os filhos para a escola. Nós conversamos com muitas mulheres por aí que têm testemunhado o quanto Deus tem abençoado a vida delas por essa programação, e por isso a Igreja Internacional da Graça de Deus tem proporcionado esse espaço toda quinta-feira para que as mulheres de Deus sejam instruídas pela palavra diretamente à sua vida, ao seu coração, ao seu dia a dia. Essa é a finalidade dessa programação. Que bom que você está conosco, continue com a gente, nós teremos aí a palavra de Deus sendo falada, teremos um momento também, hoje divulgaremos, né, a presença de um novo quadro no nosso programa, a apresentação de um novo quadro, e a gente quer chamar você para participar conosco, então fique com a gente para que você possa cada dia mais estar perto de nós. Ministra Letícia Soares, como é bom quando a gente encontra pessoas, né, no interior do estado, nas nossas andanças por aí, e nós vimos tantas mulheres sendo abençoadas pela pregação da palavra. Que é essa a finalidade dessa programação, é essa a finalidade do Ministério da Igreja da Graça, levar o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. É verdade, pastora. Muito bom dia você, amiga que está nos assistindo. É sempre um prazer poder chegar até a sua casa com a palavra de Deus. E isso que a pastora Lisiane está falando é o que traz realmente alegria e é a motivação do nosso programa, né? É pregar a palavra de Deus, é falar das coisas do Senhor, e nós queremos que você aí na sua casa seja abençoada, cresça na presença do Senhor, cresça no entendimento da palavra, né? Porque assim como nós falamos aqui e muitas pessoas vêm conversar conosco e vêm dizer, olha, eu estou sendo abençoada, nós também somos abençoadas, nós também crescemos, né, no entendimento que aqui é ministrado. E é importante nós termos aquela palavra que trata diretamente o coração da mulher. Essa é a finalidade do programa das Mulheres que Vencem na TV, é tratar com você. Esse mês nós estamos falando da Eva, né? A Eva que é tão conhecida, tão falada e que tem tanto para nos ensinar. Cada mês deste ano, na nossa programação, nós estamos estudando um personagem bíblico. A gente fala personagem, mas sabemos que são pessoas que realmente existiram, que tiveram a sua conduta descrita porque tem algo para nos ensinar. A Eva também tem, com os seus erros, com as suas falhas, né, com as suas atitudes, ela pode nos ensinar muita coisa. E pastora, como é bom quando a gente cresce no entendimento e quando a gente não precisa errar para aprender, né? A gente consegue aprender observando o que acontece, observando o que a palavra já deixou descrito para nós. É isso que a sabedoria de Deus faz com a gente, Letícia. Exatamente. A sabedoria de Deus, ela vem às nossas vidas para nos orientar, para nos ensinar, para que nós não erremos, para que não precise a pessoa
ser aquela que sempre aprende com o erro dela, né? Então eu faço, eu vacilo, faço tudo errado. Ah, mas agora eu aprendi a lição. A palavra de Deus, ela vem antes disso. Ela vem para te orientar, para que você faça em sabedoria e tome as atitudes em sabedoria e evite que você erre. E é interessante porque a palavra, ela tem tudo que é tipo de gente, né? Tem aquela que foi abençoada logo no início, aquele que teve que esperar um pouco mais. Tem aquele que alcançou fácil o seu objetivo, teve aquele que teve que lutar, teve aquele que teve sonhos e aquele que era sem sonho algum. E aí a gente vê como nós nos encontramos e nos vemos em alguns personagens, ou um pouquinho de nós em cada personagem bíblico, e assim a palavra de Deus vai nos mostrando a maneira de agir. Às vezes a gente é muito sonhador como José e acaba falando coisa demais, a gente olha e diz, olha, isso aqui eu tenho que aprender, né? Às vezes a gente tenta se amedrontar diante de uma situação como a Esther quase se amedrontou, né? E teve que se levantar e fazer, e a gente aprende com aquilo. Às vezes a gente tenta fazer o que a Sara fez, que foi tentar ajudar Deus, né? Então tem tantas coisas que a palavra de Deus, ela nos traz e faz como está escrito na palavra, né? Como um espelho. A gente se enxerga ali e esse mês nós estamos estudando a Eva, a gente se enxerga em muitas coisas na Eva, né? A Eva agiu dessa maneira. Quantas vezes eu não ajo dessa forma também? Quantas vezes eu não faço isso? E o que isso vai ocasionar a mim, né? Na semana passada nós falamos sobre sermos mulheres sábias, né? A Eva faltou um pouco de sabedoria e a falta de sabedoria dela fez com que acontecesse o que está escrito lá em Provérbios 14, versículo 1. A tola com a sua própria mão destrói a sua casa, né? E ela acabou trazendo uma maldição através de uma atitude dela, de uma falta de sabedoria para sua casa. E quantas vezes a gente não está fazendo a mesma coisa, né? Uma né? vez eu ouvi um pastor falando, né, de três pessoas que servem de exemplo pra gente, que é o tolo, o inteligente e o sábio. Aí ele falou o seguinte, o tolo, aquele ignorante espiritualmente, ele tá sempre caindo no mesmo erro, no mesmo buraco. Aí ele vê o buraco ali, tem um buraco, mas ele vai cair, vai tropeçar, né, vai tropeçar e vai cair. O inteligente é aquele que olha e observa o tolo e diz assim, ele caminhou lá, caiu, eu vou tomar cuidado para não cair também. Só que ele vai, mesmo assim falta sabedoria para ele cai, só que ele diz, não vou mais... e não passa mais por ali. Cair, não vou passar por ali, não vou mais cair nesse buraco. O sábio é aquele que observa os dois, tira o conselho de Deus para a vida dele, o discernimento daquela situação e nem passa ali e nem arrisca cair, passa por outro caminho. E essa sabedoria que a gente precisa. A gente precisa ter a sabedoria, porque eu não posso viver como tolo, caindo sempre no mesmo erro, e também não posso viver só como o inteligente dessa história, né? Que ele caiu e não caiu. Aí diz, não, agora eu não vou cair mais porque eu já aprendi a lição. Eu devo viver como sábio, para que eu não sofra o transtorno de uma queda, né? O transtorno de uma atitude mal tomada, de uma palavra maldita. Quantas vezes, né, a destruição que traz para uma família, né, para uma empresa, uma atitude mal tomada, equivocada, sem a sabedoria, né? E a sabedoria, nós sabemos que ela não está em nós naturalmente. A sabedoria é o próprio Deus. Deus é o dono, é a própria sabedoria. Isso é tão importante, né? A gente está vivendo um período em que as pessoas têm buscado muita ajuda, seja com psicólogo, com pessoas para conversar, com livros de autoajuda, que cada vez aumenta mais, porque as pessoas estão adquirindo e elas querem ser sábias. Sim. Ninguém quer errar, né? Ninguém quer falhar. Só que a gente não entende, ou graças a Deus nós já entendemos, mas tem muita gente que ainda não entendeu que a sabedoria, ela vem de Deus. É algo que você age de uma maneira e fica pensando, nossa, como é que eu fiz isso? Como é que eu pensei isso naquela hora? Em outros tempos eu não conseguiria, porque nós temos a presença de Deus. E Deus faz toda a diferença na nossa vida. Deus faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, ter essa comunhão com Deus é ter atitudes diferentes, né? Ter esse relacionamento com Deus, com a palavra, de você conhecer, buscar conhecer a verdade, isso faz toda a diferença e é o que nós procuramos fazer aqui no programa das Mulheres que Vencem na TV. E em muitas vidas, né, essa sabedoria de Deus tem feito toda a diferença. Nós vamos acompanhar agora testemunhos de fé, de milagre, de pessoas que foram abençoadas pela palavra de Deus. Odete, o que aconteceu com a senhora? Uma dor no quadril há mais de um ano. Mais de um ano a senhora estava com essa dor no quadril? Doeu bastante, agora não está me doendo.
E a senhora tinha algum movimento que ficava difícil de fazer? Tinha movimento que estava difícil de eu fazer. E agora a senhora já tentou fazer o movimento aí? Não estou sentindo uma dor nenhuma. Não está sentindo dor nenhuma, mãe? Não. Está livre, em nome de Jesus. E me doeu bastante na hora da oração, agora saiu. Estava doendo, agora não está mais. Não está mais porque doendo. Jesus já operou na sua vida. Já. Creia Eu e vim leva a buscar. bênção para sua casa em Eu nome vim de buscar. Jesus. Quem mais tem uma bênção que pode contar? Aqui, a irmã, aqui na frente. Qual é seu nome, irmã? Meu nome é Almenberg. Eu cheguei, antes de vir para cá, eu estava com muita dor nesse braço. e Muita dor no ombro, braço. Muita dor mesmo, que eu não conseguia nem levantar até aqui. E aí comecei aqui a levantar os braços. Eu disse, o diabo não vai me vencer. Eu vou levantar em nome de Jesus e já estou aqui com os braços Levantou o levantados. braço aí, em nome de Jesus Cristo. Sem dor, irmã? Sem dor. Glória a Deus, louvado seja o nome Amém, de Jesus. O Jesus. diabo não vai nos vencer. Não vai. Nunca, em nome de Jesus. Lá, Fernanda, qual é o nome da Problema irmã? no ouvido. Há uns 20 dias depois de uma gripe, nunca mais aliviou meu ouvido, abaixo de remédio. A senhora tinha dor no ouvido? Um problema no ouvido, uma coceira, dor, um mal-estar. E agora eu coloquei a mão aqui, disse que ia sair, e saiu, a dor não tem mais nada. A senhora colocou a mão e disse que ia sair. Ia sair. E saiu. Saiu. Diga desapareceu. glória a Deus, louvado seja Glória o a nome de Deus. Jesus. Bandeira azul, o que foi aí, irmã? Pastora, eu faz um mês mais ou menos que eu já digo assim, ó, que eu estava meio perturbada, que eu Estava perturbada. só abaixo de remédio. Sim, Eu não consigo comer, sim. sabe? Mas hoje eu determinei a minha libertação. E eu não vou tomar mais remédio a partir de hoje. E essa é a sua fé. O Essa é a remédio, minha fé. se o médico deu a receita, é o médico que tem autoridade para dizer que a senhora não precisa mais. Não né? é o remédio, eu não quero tomar mais. Glória a Deus. É remédio que eu não preciso tomar. Eu sei que Deus A senhora me está se tirou. sentindo bem agora, irmã? Estou me sentindo bem. Determinou a sua bênção. Determinei a minha Leva a bênção. bênção para sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bandeira amarela. Qual é o nome da irmã? Maria, O que Jesus fez, Maria? eu estava com uma dor que até para mim bater palma eu só ficava com a mão assim, ó, batia só com a mão esquerda. Até pra bater porque palma eu não tava podia difícil. levantar. Agora estou levantando o braço. E agora a senhora bate palma aí, então, irmã. Vamos ver. Bate palma aí para Jesus. Olha aí, glória a Deus. Tranquila, Posso então? levantar o braço, ó. Pode levantar, tá Aham. tudo bem com a sua mão? A dor tá Glória bem, a Deus, o louvado braço seja o era- nome de braço Jesus. Bandeira verde. O que foi aí, irmã? Eu cheguei aqui tonta, com dor de cabeça. Chegou hoje aqui com tontura, dor de cabeça. E Quase agora? que eu não vim, mas eu pedi para Deus, eu vou assim que você curada, liberta essa dor. A senhora fez a escolha certa, né? Graças a Deus. E agora como é que a senhora está se sentindo? Tô leve, Não sim. está mais com dor? mas nada de dor de cabeça. Saiu a dor de cabeça? Saiu E a tontura? também, Mexe a sua cabeça aí, a tontura tem que ir, né? Faz o testezinho aí. tem nada, glória Tá a bem? Deus. Glória Amém. a Deus. Glória a Louvado Deus. seja o nome de Jesus. Continuando a nossa conversa aqui, nós estamos falando sobre o quanto é importante a sabedoria de Deus estar no nosso coração, aquele discernimento que vem com a sabedoria de Deus, de compreender as coisas antes de ter que vacilar para depois aprender, ou errar, cair, tropeçar para depois olhar para trás, eu devia ter feito diferente. Com a sabedoria de Deus nós evitamos isso, mas é preciso que a gente tenha um entendimento, Letícia, de buscar esse conselho de Deus. E esse é o nosso tema de hoje. A Eva, ela errou por não buscar, por não compartilhar e por não até, vamos dizer assim, pensar antes de agir. Ela foi num impulso natural dela, agiu, acabou errando, fazendo aquilo que Deus tinha dito que ela não fizesse, só que ela não parou para pensar na hora, não parou para avaliar a situação. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida e ainda mais hoje que a gente vive um tempo de tanta correria e que tudo tem que ser para já. Não, tu tem que tomar essa decisão e tem que ser agora, senão tu vai perder a oportunidade, senão não vai mais dar, né? E nesse impulso, muitas vezes, a gente cai no erro que a Eva, ela caiu. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, eu gostaria de ler com você o versículo 6. Diz o seguinte: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Depois da conversinha com a serpente, né? Até então a árvore não é boa, Deus tinha dito que não podia comer. A partir daí mudou o conceito dela, né? E agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
a gente percebe que foi algo rápido. A Bíblia não diz que a serpente conversou e depois ela foi para casa pensar, trocou uma ideia com Adão e daí resolveu comer. Foi na hora. A serpente falou, ela olhou já para a árvore com outro olhar, não, vai dar. Dá para comer, vou fazer. E aí foi lá e fez, sem pensar. E quantas vezes a gente toma essa atitude? Impulso, né? E sabe o que eu vejo muito assim, a parte que diz que era agradável aos olhos. Quantas vezes, Letícia, a gente toma uma atitude e a gente olha e diz, não, mas não tem como dar errado. É verdade, vai dar certo, agradável aos nossos olhos, né? Quantas vezes até por ganância a gente toma uma atitude, mas a fulana falou que tá ganhando dinheiro fazendo isso, vou fazer também. É agradável aos olhos, mexe com o nosso brilho, mexe com algumas das nossas vontades e a gente esquece de consultar a Deus. Tinha tudo para dar certo, olha, a outra tá funcionando na vida da outra, mas e para minha vida? Vai funcionar do mesmo jeito, é o que Deus quer para mim, vai funcionar no meu contexto, será que é propósito de Deus para minha vida? Se a Eva tivesse pensado um pouquinho, né? E às vezes até a pessoa ela tem uma palavra de Deus já para aquela área da vida dela, Deus já deu a direção para ela, mas aí ela não veio a proposta, ela não consegue acreditar. E às vezes, vinha até aquela pessoa, e às vezes é um vendedor, tá querendo fazer, não, tu vai conseguir pagar essa parcela, tu consegue fazer tal coisa, oportunidade única, se não pegar, outra pessoa vai pegar. E aquilo mexe, né? Deus, será que eu vou perder a oportunidade, tal, e na hora a pessoa faz e depois se arrepende. Muitas estão enredadas financeiramente por isso, né? Então, olham, acham agradável, eu quero, mas eu posso, né? Exato, e é o que Deus tem, né? Porque tem coisas às vezes que parecem impossível, mas Deus manda a gente fazer e a gente faz e Deus honra. Mas é porque é vontade de Deus, é plano, é projeto de Deus. Então esse cuidado a gente tem que ter de não tomar decisão sozinho, de não fazer as coisas por nós mesmos. Não é porque parece ser bom, eu vou fazer, mas nem tudo que parece bom é bom. E tem coisas, Letícia, que particularmente Deus falou conosco. Tu estava falando ali sobre comprar alguma coisa. Algumas mulheres oraram pedindo para Deus, Deus me dá sabedoria na hora de adquirir algo, de comprar para minha casa, na hora de organizar as minhas finanças. E Deus já mostrou, olha, tu precisa controlar o cartão de crédito. Deus dá essa sabedoria pra gente. Não, para de comprar por impulso. Às vezes tu compra uma coisa que tu nem usa, nem cabe no teu contexto. E Deus já falou com aquela pessoa, só que ela chega na hora, né, de tomar a atitude certa, ela age mais uma vez no impulso como a Eva agiu. Aquilo era agradável aos olhos, o vendedor ele sempre vai dizer que você precisa daquilo na sua vida, né? E a gente vai atrás, muitas vezes, de uma conversa, só que Deus tinha falado no nosso coração alguma coisa em relação àquilo que você estava orando, buscando, até mesmo em relação ao seu relacionamento, né? No seu casamento, relacionamento com a família. Deus mostrou algo para você fazer, para que você agisse daquela forma que era certa. Então, a gente tem que aprender a ouvir o conselho de Deus, mesmo que aquilo que a gente esteja fazendo não seja um pecado, mas foi uma orientação de Deus específica para a tua vida, né? E como foi no caso da Eva, né? Não teria nada demais comer o fruto se Deus não tivesse dito que não podia comer. Deus tinha dado a orientação, ela sabia, mas na hora, né, do impulso, a serpente falou, Eva olhou, é verdade, isso que ela está falando faz sentido. E foi lá e fez, e trouxe uma consequência para a família, para a vida da Eva, irreversível. E aí a gente entra, né, nesse entendimento, porque Deus ele perdoa, Deus ele é bom, ele pode dar uma nova chance, pode, mas a consequência dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas atitudes erradas, elas virão. E nós temos que entender isso, nós não podemos ser mesquinhos e pensar que não, Deus entende, Deus sabe, agora Deus vai ter que dar um jeito. A gente tem que entender que a consequência ela vai vir. E aí é quando tem muitas pessoas que pedem dinheiro, que pedem a família, pedem um relacionamento, porque na hora do impulso tomaram a decisão sozinha, sem pedir às vezes até mesmo a orientação do marido, né, de sentar em casa, é uma decisão importante, né, e perguntar, o que tu pensa sobre isso? Olha, tá dentro da nossa realidade, é possível a gente fazer isso, né, é importante ter essa conversa. Até pedir a bênção do marido para tomar certas atitudes, né, porque por mais que Deus tenha falado ao nosso coração, mostrado, por exemplo,
exemplo, a mulher, eu tenho um ministério para fazer a obra de Deus, para ser pastora, mas e o meu marido, ele concorda com isso? Ele vai estar comigo disposto para isso? Né? Não é porque Deus falou no teu coração também que a gente vai desonrar e desobedecer, e até porque a bênção de Deus, ela vem não acrescenta dores. Então tem que ser uma coisa dialogada, né? Quantas vezes a gente vê um grande potencial numa pessoa, mas se o marido, ou vice-versa, né? Se o marido tem um grande potencial para fazer a obra, no caso, mas a esposa ainda não está de acordo, tem que orar um pouquinho mais, esperar o tempo de Deus, tudo isso dentro do cronograma que Deus propôs, né? Não sem atropelar, porque às vezes a gente também atropela um pouco essas coisas. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto porque tem muito que se falar dentro desse tema, mas você que está acompanhando, está gostando do assunto, quer compartilhar o seu pensamento conosco, entre aí no nosso Facebook, na página das Mulheres que Vencem na TV, e deixe o seu comentário na foto que a gente já postou hoje mais cedinho, colocando o seu pensamento, o que você acha, de repente até um testemunho. Olha, pastora, eu agi assim uma vez, errei, depois eu aprendi a agir de tal forma, Deus me honrou porque eu agi dentro do conselho de Deus. Enfim, aqui eu estou dando um exemplo. Compartilhe conosco, porque você, ao mesmo tempo que está testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida, você também está abençoando outras mulheres que acompanham a nossa página no Facebook. Você também pode nos acompanhar pelo Twitter, isso mesmo, nós temos uma conta no Twitter e você pode nos seguir lá no Twitter, que é o MQV, arroba mulheres que vencem, arroba mulheres que vencem, tá? É só entrar lá no Twitter, você pode criar sua conta no Twitter e já passar a seguir então as mulheres que vencem também no Twitter, que compartilhamos também ali as informações do que tem acontecido no Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. A nossa central de atendimento, sempre é bom reforçar e lembrar, quem sabe você está assistindo hoje o programa pela primeira vez e gostaria de falar com um dos nossos ministros, pastores, obreiros, deixar o seu nome para oração, pedir um conselho da palavra, o que você faz em determinada situação. Sinta-se à vontade para ligar e falar conosco pela nossa central de atendimento, 0 operadora 51 30 3226 3020. Aliás, 3226-3002, eu ia dizer 22, não, é 0 operadora 51 3226 3002, tá bom? Você pode ligar e conversar com os nossos atendentes, que são homens e mulheres preparados para lhe orientar pela palavra. Ninguém vai dar conselho pessoal, é conselho da palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos a um clipe musical e daqui a pouco a gente volta com mais palavra de Deus para a sua vida. Pode apagar os gestos
Como esse nosso Deus é lindo, né? E nós amanhecermos essa quinta-feira assim, na presença de Deus, falando das coisas de Deus, é ainda mais maravilhoso. Letícia, quando a gente está na presença de Deus, falando das coisas de Deus, ouvindo o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, é maravilhoso porque nos faz caminhar em segurança. Não tem aquela coisa, arriscar, ou será que vai dar? A gente já começa o nosso dia diferente, né? Todas as quintas-feiras nós temos esse prazer de estar na presença do Senhor, logo cedinho, assim, ouvindo, aprendendo, entendendo. E aí tem situações da nossa vida que vão acontecendo durante o dia e a gente lembra, mas Deus já me avisou de manhã, já me deu orientação, já me mostrou como eu devo proceder. Então é bom demais, a palavra de Deus sempre nos dá paz, alegria e firma nossos passos no lugar certo, né? E a gente não pode se cansar, né? Nós não podemos nos cansar de ouvir a palavra de Deus, porque ela serve como aquela que lembra a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ontem eu ouvi falar alguma coisa de Deus, a palavra para minha vida, e hoje vem a palavra e me reforça, fala mais uma vez ao meu coração aquilo que eu já tinha aprendido. Nunca é demais ouvir a palavra de Deus, né? E aí a gente tem pessoas que estão já caminhando com Cristo, numa longa caminhada, 20, 30, 40, 50 anos, e a gente sabe que a palavra ela é inesgotável. Cada dia que você vai na igreja, você tem um entendimento novo, às vezes da mesma palavra que você já leu muitas vezes, mas naquele dia Deus mostra algo diferente que você ainda não tinha entendido. Então caminhar com Cristo é uma renovação de vida realmente a cada dia, e a palavra ela é inesgotável, né? E tem a orientação para todas as áreas da nossa vida. Não tem nada na nossa vida que não esteja na palavra, não tem nenhum conselho que Deus já não tenha deixado escrito, já não tenha nos orientado na palavra do Senhor. Então se você está aí cheio de dúvidas, não sabe o que fazer, como resolver essa situação, eu tenho certeza que aqui no programa mesmo a palavra de Deus vai falando ao seu coração. Coisa maravilhosa, e hoje é dia de lembrar que quinta-feira é Mulheres que Vencem aqui na nossa sede estadual também, Letícia. Esses cultos são para abençoar o coração dessas mulheres. Todas as quintas-feiras aqui na Avenida Júlio de Castilhos, 492, a pastora Paloma, a ministra Carla, a pastora Rita também estão aqui aguardando por você. O nosso primeiro culto é às 9 da manhã, depois ao meio-dia com a ministra Carla e às 2 horas com a pastora Paloma. É bênção de Deus para sua vida, é para enriquecer você. Você que de repente no seu horário de almoço tem a oportunidade de trabalhar aqui no centro de Porto Alegre, dá uma passadinha aqui, por mais que você diga, olha, eu não vou conseguir assistir o culto inteiro, mas aquele pedacinho do culto que você vai assistir, que você vai participar, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Aqui você pode pedir orientação na palavra, aqui você pode pedir uma oração, você que diz, eu preciso que alguém converse comigo e me mostre onde eu estou errando, me mostre na palavra o que eu preciso fazer, porque eu estou confusa, eu não sei o que fazer. Aqui na Avenida Júlio de Castilhos, 492, tem pessoas preparadas, pessoas de Deus, mulheres de Deus, preparadas para atender você. Então, dê um jeito de dar uma passadinha aqui, nem que seja no final do expediente, porque a nossa igreja, ela fica aberta. Às 16 horas aí nós temos o culto da Idade Feliz e depois às 19 temos um culto de oração e a igreja está de portas abertas para receber você. Sempre te recebendo com muito carinho, com muito amor, com muita atenção. E quantas vezes a gente está à procura de alguém para conversar e a gente diz assim, eu queria conversar com alguém que não conhecesse a minha vida, o meu contexto e que me aconselhasse diferente, me aconselhasse sem sentir a minha dor, mas me aconselhasse daquilo que é certo fazer. Pois é, a igreja está de portas abertas para te trazer esse conselho de Deus para a sua vida. Não porque alguém vai ficar com pena de você e dizer, ai, coitada, então vamos assim, faça assim para te livrar desse problema. Não, é o que a palavra de Deus diz sobre você. Não é porque alguém vai te orientar porque está com pena, né? Ou porque achou o seu caso muito horrível. Não, é a palavra de Deus orientando a sua vida. É o que Deus pensa. E é importante quando você vem buscar a ajuda, o conselho, que seja sincero, né? Que fale realmente aquilo que está no seu coração, que você está vivendo, porque senão ninguém vai conseguir ajudar você. E às vezes tem pessoas que vêm procurar ajuda e vêm querendo que alguém passe a mão na cabeça e que olhe para a pessoa e diga, ai, coitadinha de você, né? Que situação difícil, que situação complicada.
complicado. Mas a palavra de Deus, ela não faz isso conosco, ela nos mostra a realidade, né? E muitas vezes aquilo que nós vamos ouvir não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos. E aí está o ponto certo, é o que Deus quer que a gente faça, é o que é correto, às vezes é difícil, vai exigir de nós mudança, mas quando você aceita o conselho do Senhor, você vai ser bem-sucedido. E é bom a gente lembrar também que quinta-feira também tem Mulheres que Vencem em Gravataí, na Parada 74, a partir das 3 horas da tarde, na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 2775, na Parada 74. As Mulheres que Vencem também se reúnem ali em Gravataí para adorar a Deus, para ouvir uma palavra, confraternizarem juntas, né? Terem aquele momento só das mulheres com Deus. Nas terças-feiras é o dia que tem Mulheres que Vencem na Vila Jardim, aqui em Porto Alegre, a partir das 19h30. Presta atenção, porque terça-feira, 19h30, ali na Vila Jardim, na Avenida Protásio Alves, 5.486. Sempre abençoando a sua vida, levando uma palavra de Deus, te fortalecendo para a caminhada. Vale a pena tirar um tempinho, vale a pena tirar esse momento para você, só para você e Deus. E eu tenho certeza que o Senhor irá lhe abençoar cada vez mais. Letícia, ainda voltando aqui ao tema de hoje, a Eva, essa mulher que está servindo de exemplo para muitas lições nesse mês, e que bom que a gente consegue, com o exemplo de uma mulher, aprender tanta coisa. A Bíblia Sagrada tem disso, é uma sabedoria inesgotável, sem fim. Exatamente, hoje a gente está aprendendo a não tomar decisões sozinhas, tanto decisões importantes, aquelas mais complexas, como também as mais simples, que às vezes a gente pensa que é bobagem e que a gente sabe tomar a decisão sozinha e depois vem uma consequência, acontece um mal-estar, uma situação que não precisaria ter acontecido se você tivesse feito de outra forma, com o conselho do Senhor. Então, quando a gente fala em não tomar decisões sozinhas, a gente pode abrir um leque de possibilidades, né, pastora? Porque assim como nós precisamos ouvir a orientação de Deus, a gente já falava no início da programação sobre como nós precisamos também ouvir orientações de outras pessoas, às vezes do nosso pastor, da gente parar, conversar, né, expor a situação, também conversar às vezes com o marido ou com a esposa, com o filho, com alguém que está olhando a situação de fora, enxergando com outro olhar. A gente sabe que a orientação mais certa e a que a gente deve dar ouvido é a da palavra, é de Deus, mas Deus usa pessoas para falar conosco. E né? Isso é tão, vamos dizer assim, é tão lógico até a gente pensar dessa forma, não tomar atitudes no impulso pessoal. As próprias consultorias aí fora, Letícia, falam para as pessoas, olha, nunca compre uma coisa no impulso, porque às vezes você acaba adquirindo uma coisa que vai virar um trambolho lá dentro de casa. Exatamente. E ninguém usa aquilo, e né? Quem já não fez isso? Quem já não comprou aquela esteira linda, maravilhosa para fazer caminhada? Que hoje é cabide, né? Serviu de cabide, né? Porque comprou no impulso, às vezes a gente não pensou direito. Na palavra de Deus, nas decisões da nossa vida, é a mesma coisa. A gente não pode tomar atitude no impulso. Pastor, é que assim, o meu filho chegou em casa, aprontou e eu fui lá no impulso, na raiva, surrei, repreendi, botei... Não vai adiantar nada aquilo se não for feito com entendimento. Quando a gente fala em impulso, a gente está falando de sentimentos. E aí tem aquele sentimento de euforia também, que traz uma grande alegria. Vou comprar meu apartamento. E a pessoa pensa, é meu apartamento, e tá feliz. E faz algo que não poderia fazer. Assume uma prestação, uma entrada, né, um compromisso que não pode cumprir. Ou ela olha para uma vaga de emprego e pensa, nossa, essa aqui é a vaga do meu sonho. E daí larga o emprego certo que tem para algo promissor que de repente vai dar e às vezes não dá, não era. Então são esses sentimentos. Às vezes é a raiva, é a tristeza, é a angústia, uma frustração que faz a pessoa... Então, a Bíblia nos orienta e diz que enganoso é o coração do homem. Quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de coração. E nesse impulso, a gente faz muita coisa que não está certo, que não condiz com a palavra e que vai nos trazer consequências graves. Então, não podemos correr esse risco. A Eva, ela estava emocionada com aquele entendimento que ela recebeu, que parecia ser o entendimento certo. A árvore é boa, é agradável aos olhos, eu vou comer.
eu vou receber entendimento, né? Conhecimento, é a árvore desejável para dar entendimento. Olha, eu vou comer daquele fruto e vou ficar que nem Deus. Era o entendimento que ela tinha. Aquilo deu alegria ao coração dela, ela achou que era a coisa certa, mas não era, e sofreu as consequências disso. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre Eva e nós vamos agora a testemunhos de fé e milagres. O meu filho foi dependente químico 14 anos. A senhora participou do culto das mulheres que vence, foi isso? O meu filho desse tamanho assim, com a barba desse tamanho. Ele estava sujo, magro, desnutrido. Mas assim, um horror, né? E eu comecei a agradecer a Deus. Todos os dias eu agradecia. A única coisa que eu pedia é que a polícia não matasse, que não judiasse dele, que o traficante não judiasse dele, Sim. que ninguém mais tocasse nele. Só, se ele tivesse que morrer, que fosse Deus que matasse. Não. Deus não ia matar, né, irmã? Deus queria salvar ele. Só que eu dizia assim, ele não pode morrer sem ele glorificar teu nome. Né? Eu ficava implorando a Deus. Aí depois eu comecei a agradecer. Acho que uns 1 ano e 2 meses eu dizia para ele todos os dias. Quando meu filho chegava no portão, me pedia um prato de comida, eu entregava um pote de margarina com comida para ele. Olha a situação, gente. O filho chegava no portão para pedir um pote de comida. E a mãe pegava lá, colocava a comida num pote de margarina, entregava para ele, porque ele nem habitava em casa mais, é isso? Sim, às vezes eu deixava ele entrar, e ele dormia assim no chão, dormia, e eu via aquele trapo humano assim, e eu dizia, obrigada, Senhor, porque o Senhor tirou o meu filho das drogas, porque o Senhor fez do meu filho um homem, que ele vai glorificar o teu nome. Isso era o que a senhora colocava ali, Isso que eu colocava ali, que aí um dia um pastor disse para mim não ver ele como ele estava, para mim ver ele como eu queria ver ele, sabe? E aí eu comecei a ver ele daquele jeito. E comecei a vir na igreja e eu botava as mãos no altar e dizia, meu filho vai pregar nesse altar. E aí um dia eu estava fazendo um altar para uma outra congregação e eu de joelho colando o carpete, chorando e dizendo, meu filho vai pregar nesse altar. Meu filho vai pregar nesse altar. E meu filho lá no mundo, assim, rolando, sabe? É um trapo humano. E o que Jesus fez, irmã? Jesus tirou meu filho das drogas. Hoje ele está fazendo faculdade, ele casou, assumiu a filha dele, né, casou com a mãe da filha dele, e já tem outro filho, né, e já fez um curso técnico. Primeiro ele terminou o ensino médio, que ele não tinha terminado nem o ensino médio, fez um curso técnico, fez outros cursos, e hoje ele está fazendo faculdade. E está livre das drogas? Está livre das drogas. Já se entregou para Jesus? Já. É feliz com esse Deus? Ah, sim, meu Deus. Eu digo para ele, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é o meu chão, é o meu ar que eu respiro, é o meu alimento. Eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é dar bom dia para ele e digo, obrigado, porque hoje eu estou caminhando, porque o médico disse que eu ia para uma cadeira de rodas. Né? Aí é outro testemunho da senhora. Agora. O médico disse que a senhora iria para uma cadeira de roda. Eu digo, obrigado, porque eu estou caminhando. Não, ele já fez várias coisas. Ele me curou o reumatismo, que a doutora disse que não tinha cura. Deus já curou o reumatismo. E o diabo está sempre tentando me derrubar, porque eu sou um esteio lá em casa, né? E, de vez em quando, nem agora, eu olhei minhas pernas, ainda não estão, mas eu vou dar testemunho das minhas pernas também vão estar curadas. Em nome de Jesus, nome de Jesus. Com certeza. A senhora está feliz com Jesus? Estou feliz. Todas as outras bênçãos virão sobre a senhora e alcançarão, em nome de Jesus. Toda a minha família. Deus abençoe, irmã. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso, né, quando a gente ouve as pessoas contando aquilo que Deus fez na vida delas. E milagre de Deus, é bênção de Deus. Não teve um preço a ser pago, porque Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário por nós. A nossa parte é só dar ouvidos ao que a palavra diz, receber no nosso coração e deixar que Jesus opere essas bênçãos que a palavra de Deus traz ao nosso coração, em nome de Jesus. Você quer ouvir mais da palavra de Deus, receber mais dessa palavra? Você pode participar conosco nesse próximo sábado, dia 29, de um encontro especial de mulheres que teremos a Igreja da Graça ali de Igrejinha está organizando e te convida para participar a partir das 15 horas do sábado, dia 29, Mulheres que Vencem especial em Igrejinha, na rua João Lourenço Schiffer, 509,
no centro. E Letícia também vai estar fazendo culto especial, Letícia, nesse próximo sábado, dia 29. É isso aí, você é mulher que vence, aqui de Porto Alegre, do bairro Safira, Mário Quintana. Eu convido você a participar comigo, com a pastora Ana Júlia, com tantas mulheres que vencem lá do bairro Safira, de um culto especial para as mulheres. É o encontro das mulheres que vencem, transformadas para transformar. A nossa igreja fica bem na frente do supermercado Bruneto, bem fácil de encontrar, na Avenida Martins Félix Berta, número 2692. Você é o nosso convidada, a nossa convidada, né, a participar. Leve uma amiga junto, tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, vai lhe abençoar e você vai sair de lá diferente, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida. Quando a gente determina o nosso coração a fazer algo, Letícia, e essa atitude de parar um pouco a nossa rotina, as coisas que a correria da vida, né, para ir participar de um culto, de um encontro de mulheres, buscar uma palavra de Deus para o coração, é fundamental e às vezes é aquilo que a pessoa estava precisando para tomar uma atitude. E amanhã é uma oportunidade, porque sexta-feira em todas as nossas igrejas nós temos o culto de cura e libertação. Existem pessoas que estão tristes, desesperadas, já correram para tudo que é lado, que precisam de um milagre de Deus, a intervenção de Deus na vida delas e não sabem mais o que fazer. Amanhã é o dia de você procurar uma de nossas igrejas. Nós temos culto geralmente em todas as igrejas, de manhã, de tarde e de noite. É para você não ter desculpa que não tem horário. Tem 9 da manhã, 3 horas da tarde e 19h30. Eu convido você que mora no bairro Partenon, porque bem pertinho, bem próximo ao viaduto São Jorge, ali na 12 de outubro, fica ao lado dos Correios, a nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, onde meu esposo, o pastor Guilherme Soares, é pastor. E nós aguardamos por você, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 19h30. E pastora, tantas mulheres, tantas pessoas que buscam por filho, buscam pela saúde, precisam de cura, de transformação e às vezes estão correndo de um lado para o outro, estão pagando para que pessoas façam alguma coisa para elas e nada está resolvendo, porque o que resolve já foi pago, né? Como a senhora falou. Exatamente, né? E às vezes estão aí correndo atrás, resolvem uma ponta, o problema aparece na outra e a gente conhece muito bem essa história, porque viveu essa situação e porque tem orientado muitas pessoas que chegam até as nossas igrejas com esse tipo de problema. Venha participar de um culto, ouça a palavra de Deus, veja de que forma as coisas de Deus são tratadas, como que Deus lhe abençoa, o que você precisa fazer para Deus lhe abençoar. Venha aprender num desses cultos para que Deus possa realmente fazer de você aquela pessoa que você tem tanto sonhado e pedindo para Deus, dizendo: Deus, eu quero crescer, eu quero ser alguém na vida, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser um bom pai. Talvez você que tem orado pedindo isso a Deus e até mesmo sem muito entendimento de quem é Deus, mas você tem falado e pedido e orado. Deus, Ele quer te abençoar e essa programação e esse recado de Deus para a sua vida, quem sabe seja a resposta que você está procurando, não é mesmo? Nós vamos agora a uma mensagem, uma palavra de Deus abençoando a sua vida e a ministra Carla vem com todo carinho trazendo essa mensagem. Vamos acompanhar, daqui a pouco a gente volta com mais Mulheres que Vencem na TV. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, bem no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre Ana. Alguém aqui já ouviu falar sobre Ana? Não? Quem não ouviu vai ouvir, amém? E quem já ouviu vai ouvir essa mensagem abençoada. Eu já ouvi muitas vezes pregações sobre Ana, irmãos, mas Deus falou no meu coração. Eu já tinha pregado outra vez essa mensagem e ouvido muitas vezes várias pregações de várias maneiras diferentes, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? Nós ouvimos a palavra de Deus um dia, no outro dia ouvimos a mesma palavra, mas Deus fala conosco de uma forma completamente diferente. Mas Deus falou fortemente ao meu coração e eu tenho certeza que Ele quer abençoar a sua vida, amém? Então no livro de 1 Samuel, primeiro vou ler para você um pedacinho da história para poder explicar e eu já vou trazer a revelação da palavra em nome de Jesus Cristo. No capítulo 1 diz assim, ó. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim,
cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Versículo 2. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Sua competidora excessivamente a irritava para embravecer-lhe, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então eu vou parar aqui, amém? Vou explicar para você. Então a Bíblia diz que existia uma mulher chamada Ana. Ana era casada com Eucana. E naquele tempo, irmãos, amém? Hoje não pode mais. Naquele tempo, os homens podiam casar com mais de uma mulher. Então, Eucana era casado com Ana e com Penina. Penina podia ter filhos, mas Ana não podia. E naquele tempo, irmãos, uma mulher não poder ter filhos era algo muito ruim, né? Era uma vergonha. Uma mulher que não gerava, que não tinha filhos, era como se fosse uma mulher que não servia para nada. Então, Ana ela era muito envergonhada, ela era muito frustrada, porque ela não podia ter filhos. Então, aqui a Bíblia diz que Penina tinha filhos, e Penina irritava Ana. Você viu ali no versículo, deixa eu achar aqui para ler para você. No versículo 6, e sua competidora excessivamente a irritava para embravecer-lhe, quando o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então Penina gostava de irritar ela. Você imagina, eu fico imaginando a situação, irmãos, né? A Ana lá chorando, ela vivia chorando, a Bíblia diz que ela vivia chorando, triste, porque ela não podia ter filhos, e aí Penina ia lá e irritava ela. Viu? Eu tenho filhos. Aí você imagina a situação, né? Penina pegava os filhos, esfregava na cara dela. Sabe aquela situação, talvez tenha acontecido com você já, de alguém querer irritar você em alguma situação, em alguma circunstância, né? Aí parece que faz para incomodar você, o inimigo usa aquela situação já para incomodar você. Não aconteceu já com você isso? Então, eu quero só estudar com você por que isso aconteceu. Aí nós podemos ver aqui, ó, algo muito interessante. Ali no versículo 5, eu quero mostrar para você uma coisa. Não, no versículo 4. O primeiro ponto dessa mensagem. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto o Senhor amava Ana. Então, primeira coisa que nós podemos ver dessa mensagem, irmãos. Primeira coisa, Eucana amava a Ana. Penina era esposa de Eucana também. Mas quem que Eucana amava mais? A Ana. A Ana podia dar filhos? Não podia. Mas Eucana amava a Ana. Amava muito, a Bíblia diz. Ele dava a melhor porção de sacrifício para ela. A Bíblia diz que ele dava a porção de sacrifício para Penina, ele dava para os filhos, mas para Ana ele dava a melhor porção, porque ele amava ela. E logo em seguida, a Bíblia diz que Penina gostava de irritar e embravecer a Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, que me chamou muita atenção, por que Penina gostava de irritar a Ana? Por que Penina gostava de chamar a atenção de Ana? Você já parou para pensar isso? Eu fiquei refletindo e meditando nisso ontem, Deus falou ao meu coração aqui algo. Porque Ana tinha algo que Penina não tinha. Ana tinha o amor, o cuidado de Eucana. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez Eucana também amasse a Penina. Mas a Bíblia diz que Eucana tinha um amor especial por Ana. Amém? Então isso causava uma inveja na Penina. Então a Penina acabava tendo essa inveja e incomodava
a Ana. Então, primeira coisa que eu quero falar para você aqui. O inimigo nunca vai usar contra a sua vida aquilo que não incomoda você. Sabe aquela pedrinha no sapato que não incomoda? Quem já teve uma pedrinha no sapato aí? Aquela pedrinha assim, você está caminhando, tem uma pedrinha no sapato, ela não incomoda. Aí você não tira. Mas se ela incomoda, você vai tirar o sapato e vai tirar aquela pedra, não vai? Então o diabo sempre vai usar aquela pedrinha que incomoda, amém? Ele vai usar uma situação que incomoda, ele vai usar um problema que vai incomodar você. Então tudo aquilo que incomoda o seu coração, o diabo vai usar contra você. Você pode ter certeza, amém? Então se você está agradando, se você está bem com Deus, se o diabo está furioso aí, ô glória a Deus, eu estou fazendo tudo certo, amém? Então, mas não é o ponto ainda, mas Deus falou meu coração para falar isso para você. E aí outra coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos, no versículo 7, vamos ler novamente no capítulo 1, no versículo 7, diz assim, ó. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Olha que interessante, irmãos, aqui é o ponto da mensagem, no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, olha que interessante aqui. Ana, a Bíblia diz que não comia e só chorava. Nós podemos entender, irmãos, que Ana, nos dias de hoje, estava passando por uma depressão. Né? Ela só chorava, ela estava muito triste. Por quê? Porque ela estava apegada ao que ela ainda não tinha. Ela não tinha um filho, irmãos, e ela queria muito ter um filho. Talvez hoje você queira muito ter algo na sua vida. Só que aí me chama a atenção que Eucana, o marido dela, pelo qual ela já tinha o amor dele e ele amava muito ela, ele disse para ela: por que tu está chorando, Ana? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, em outras palavras, tu já tem a minha, Ana. Por que tu está chorando? Alegre o seu coração. Eu estou aqui, tu tem o meu amor. Ana, irmãos, ela estava tão preocupada com o que ela ainda não tinha, que ela esqueceu do que ela já tinha. Isso é muito sério, irmãos. Isso aqui Deus falou fortemente ao meu coração para trazer hoje. Nós temos que começar a abençoar e a dar valor para o que nós já temos. Amém? Para o que Deus já nos deu. Por quê? Talvez você me diga assim: olha, ministra, mas meu marido é uma bênção. Olha, meu filho é uma bênção. Sabe aquela bênção? Né? Tem que abençoar, irmãos. Como que você vai ter o seu familiar transformado se você não abençoar ele? Amém? Diga assim: eu tenho que abençoar. Você tem que abençoar o seu familiar. Amém? Você tem que abençoar. Deus deu para você esse marido. Ah, mas o meu marido é assim, meu marido faz isso, meu marido aquilo. Foi o marido que Deus te deu? Cuida dele. Amém? Abençoa ele. Amém, Jesus? Oh, glória a Deus. Então, é o marido que Deus te deu, é o filho que Deus te deu, é a filha que Deus te deu. Nós temos que começar a valorizar aquilo que Deus nos deu. Por quê? Quando nós começarmos a valorizar aquilo que Deus nos deu, a cuidar daquilo que Deus nos deu, a abençoar aquilo que Deus nos deu, Deus vai poder abençoar e nos fazer crescer. Como Deus vai nos dar mais em mãos se nós não estamos cuidando nem daquilo que Ele já nos deu? Amém? Às vezes eu fico pensando, irmãos, né, não é uma pergunta, não é para você responder, amém? Mas aí você fica refletindo. Talvez há quanto tempo você não chega em casa, faz um agrado para o seu esposo, para a sua esposa. Talvez há quanto tempo você não chega em casa, senta com seus filhos: filho, filha, vamos ler o dever de casa? O que aconteceu na escola hoje? Como foi o teu dia? Né? Há quanto tempo você não diz para o seu familiar: olha, sabia que eu te amo? É uma palavra, né, irmãos, tão simples. Às vezes nós dizemos com tanta facilidade para qualquer pessoa, mas e para os nossos familiares, será que nós estamos dizendo ela com frequência? Ou mais do que isso, porque o amor ele não se expressa somente em palavras, mas ele se expressa em atitudes. Amém? Tem gente que diz assim: eu não preciso dizer que eu amo, eu expresso em atitudes. Então vamos expressar em atitudes, amém? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a.
o que é fé. A fé é o milagre. Fé é a coisa que vem do coração e se a gente ter fé, muitas coisas curam sem ter explicação nenhuma. A fé não se discute, a fé não se julga. É importante você ter a sua fé e Deus dentro de você. A fé move montanhas. A minha fé, pelo menos, tem me feito coisas maravilhas na minha vida. E fé é realmente um contato com um ser que te proporciona segurança e confiança, alguma coisa maior. A fé é o princípio de tudo, né? Você tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não consegue nada. Fé não é desejo, não é sinônimo de crença. Fé é uma certeza, é uma convicção que vem no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. É preciso ter a fé que move as montanhas. É preciso ver além das nossas circunstâncias. É preciso. Agora ande em nome de Jesus. Que bonito, oh, glória.